Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 1, Capítulo 3. O caminho para se tornar o mais forte. Continuamos para leste até chegarmos à fronteira, juntando-nos à maior parte do exército Mira ali estacionado. O exército encarava as forças combinadas do outro lado da fronteira, mas agora as tropas inimigas começavam a recuar. O pombo de guerra mágico do mensageiro que havíamos enviado a Catleia retornara no dia anterior com sua resposta e uma declaração de que suas forças não tinham intenção de se render. Esta carta foi escrita usando um código que só a rainha Catleia e eu entendemos. Disse Serás ao ler a resposta. Usei uma estratégia idêntica para me comunicar com ela na minha própria mensagem. Acredito que ela tenha usado o mesmo método codificado para evitar ser detectada caso sua carta seja interceptada. Nossa tentativa de convencer Catleia a se juntar a nós havia sido bem-sucedida, e parecia que essa retirada das forças combinadas estava ocorrendo sob suas ordens. Planejávamos continuar para o leste, através de Ulza, rumo ao reino Alion. Você parece feliz. Aliviada pela rainha ter concordado em se juntar a nós, perguntei. Serás cavalgava ao meu lado em seu cavalo branco? Sim. Bem. Não. Eu sabia que Lady Catleia concordaria. Mas fico feliz em saber que ela confia em mim. A rainha fez uma aposta arriscada ao se aliar a nós. Temos que vencer essa luta, custe o que custar. Sim. Serás segurou as rédeas do cavalo, deu um leve sorriso e acenou com a cabeça para mim. Sinto-me um pouco mal por envolvê-la nos meus planos de vingança, mas reconheço a força extra que ela trará para esta luta. Serás olhou para a carruagem atrás de nós, com uma expressão preocupada no rosto. Ela está acordada, mas ainda te preocupa, né? Ah, desculpe. Mas, sim. 3 dias antes, Sogou Ayaka havia recuperado a consciência. Hijiri estava ao seu lado no momento em que ela acordou. Pelo que ouvi dizer, ela não estava em seu melhor estado mental quando recobrou a consciência. Hijiri tem cuidado de Sogou, estando praticamente ao seu lado desde que ela acordou. Aparentemente, ela estava muito confusa quando recuperou a consciência. Ela se culpou, se atacando com palavras duras. Encurralada e acuada, ela entrou em fúria, declarou guerra a si mesma. As palavras de suas próprias colegas, aquelas que ela tanto prezava, ainda não haviam chegado até ela. Às vezes, eu conseguia ouvir sua voz emocionada, mesmo do lado de fora da carruagem. Em outros momentos, eu percebia que ela se agarrava a Hijiri e soluçava. Eu havia dito a Kashima que Sogou estava acordada, mas pedi que ela esperasse mais um pouco antes de visitá-la. Ela ainda parece muito preocupada com seus outros colegas de turma, aqueles que ela deixou em Alion. Ela pediu a Sou Kayako para cuidar de todos, mas não há como saber o que aquela deusa pode fazer com eles. Ela já pediu para ir embora e voltar para Alion sozinha. Foi apenas Hijiri quem conseguiu acalmá-la. Primeiramente, Vicious deveria presumir que Sogou está desaparecida neste momento. Isso significa que não há motivo para fazer nenhum de seus colegas de turma refém. Ainda existe o risco de Vicious se livrar deles. Mas ela também não deveria ter motivos para fazê-lo agora. Em segundo lugar, e mais importante, já temos um espião Mira na capital de Alion, com um plano para tirá-los de lá. Uma ação independente de Sogou poderia arruinar tudo. Só depois que esses fatos foram explicados a Sogou, ela teve que recuar. Enquanto observávamos, Hijiri saiu da carruagem. Ela montou em seu cavalo, que um soldado Miran vinha conduzindo para ela, e cavalgou em nossa direção. Acabei de limpá-la. Ela está dormindo agora. Sinto muito que seja você quem esteja fazendo tudo isso. Não se preocupe com isso. É uma espécie de expiação da minha parte. Hijiri e Sogou pareciam estar conversando há horas a fio, mas, apesar da instabilidade mental de Sogou, Hijiri não demonstrava nenhum sinal de cansaço após a conversa. Ela pode simplesmente não estar demonstrando. Como ela está? Ela está muito melhor do que no dia em que recuperou a consciência. Quando abriu os olhos pela primeira vez,
foi atingida por uma avalanche de emoções e informações. Isso a sobrecarregou e a deixou confusa. Certo. Você acha que Kashima não se importa de vê-la? Fico pensando. Não tenho certeza se ela está pronta para encarar Kashima-san, Asagi-san ou qualquer um de seus colegas de turma ainda. Ainda? Sim. Embora talvez um encontro com Kashima-san fosse bom para Sogou-san agora. Hijiri voltou-se para olhar para a carruagem. Consegui acalmá-lo o suficiente para conversar ontem à noite e, com cautela, fiz algumas perguntas. Mas... Ela suspirou. Os métodos da deusa parecem ser um exemplo clássico de manipulação. Por exemplo, após a retirada do norte e o cancelamento da expedição para derrotar o Rei Demônio, parece que Sogou-san quase nunca teve permissão para se encontrar com os outros heróis. Essa é uma das maneiras pelas quais o controle pode ser exercido, isolando completamente um indivíduo das pessoas próximas a ele. Eu também já ouvi falar disso em algum lugar. Sogou-san foi bombardeada com informações que afetaram profundamente suas emoções. Mais uma tática para evitar que a vítima tenha tempo para pensar, prejudicando sua capacidade de processar adequadamente o que está acontecendo. Essas são estratégias também usadas por vendedores e vigaristas. A deusa levou a um estado de ansiedade com o intuito de induzir insônia, degradando ainda mais sua capacidade de raciocínio. Então, apesar de vícios a guiar pela mão, Sogou-san foi forçada a tomar todas essas decisões sozinha, um truque que lhe deu a ilusão de ter feito suas próprias escolhas. Isso só aumentou o quanto ela se sentia encurralada, por ter escolhido seu próprio caminho. Finalmente, apresentar-lhe a salvação ou algum tipo de absolvição completou a lavagem cerebral. Se não lhe tivessem dado trégua, ela teria sucumbido. Há muitas outras maneiras de manipular uma pessoa, é claro, e vejo evidências de várias delas no que Sogou-san vivenciou. Como posso dizer isso? Você parece saber muito sobre esse tipo de coisa. Acredito que o fato de Sogou-san ter se encurralado a esse ponto, perdendo o controle dessa maneira, se deve em parte a certos aspectos de sua personalidade. Conheço esses assuntos por interesse pessoal. Mas minha família materna também está muito familiarizada com essas questões. De novo a família da mãe dela, hein? Parece que eles podem ter tido uma grande influência na personalidade das irmãs Takao. Além disso, ela deseja pedir desculpas a você. Se aceitar o pedido de desculpas dela ajudar a superar isso e a organizar seus sentimentos, então tudo bem. Mas também acho natural que ela não confie em mim. Afinal, Sogou tentou salvar o Mimori Touka, e eu escondi dela que havia sobrevivido, mesmo tendo tido a oportunidade de lhe contar na Cidadela Branca. Não estou totalmente convencida de que mereço a confiança dela neste momento. Sogou-san pode simplesmente concluir que também estou tentando fazer uma lavagem cerebral nela. Ela é importante para você, não é? Vicious nunca se importou com Sogou, mas você não é como aquela deusa. De fato, Hijiri assentiu. Somos realmente diferentes nesse aspecto. Sim. Dito isso, a Sogou-san está progredindo lentamente na direção certa. É só que... talvez eu não seja a pessoa certa para animá-la de verdade. Bem, não sou muito boa em expressar minhas emoções. Acho que você está se saindo bem o suficiente. Mas vou falar com o Imperador Selvagem e Belo para ver se podemos fazer algo a respeito. Eu já havia transmitido minha mensagem aos guardas pessoais do Imperador e recebido a resposta de que um certo indivíduo, a quem eu havia solicitado, chegaria a qualquer momento. Os preparativos estão em andamento. Então, naquela mesma noite, ele chegou. O Imperador Selvagem e Belo veio anunciar sua chegada pessoalmente. Nosso avanço foi interrompido por um instante, e o Imperador retirou seus homens da área. Uma cortina extra foi erguida para nos esconder de olhares externos, e chamei Tsuki até a carruagem onde Sogou estava hospedada. Você não precisa usar sua máscara de espadachim mosca, acrescentei. Após algum tempo, Sogou colocou a cabeça para fora da carruagem, com Hijiri ao seu lado, ajudando-a a se manter em pé.
Sogol parecia um pouco mais magra do que antes e seu rosto estava pálido. Ninguém do grupo de Asagi estava presente, mas Seraz e Munin estavam. Ao me notar, Sogol sobressaltou-se e desviou o olhar para o chão, com remorso. Nesse instante, uma carruagem menor entrou no espaço isolado por cortinas e parou. Um homem desceu lentamente da carruagem puxada por cavalos. Ah! Os olhos de Sogol se arregalaram ao observá-lo com mais atenção. Então, lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Ela mal conseguiu pronunciar o nome dele. Bani-san. E aí, quanto tempo, Sogol? Qual é a sua? Você está com uma aparência bem pior do que da última vez que te vi. Vamos lá. Não deixe esse rostinho bonito se perder. O recém-chegado era um homem ruivo, envolto em bandagens. Sogol caminhou lentamente em sua direção, seus passos se tornando mais firmes a cada instante. Beowulf, também conhecido como Matador de Dragões, era um guerreiro de Usa. Ele havia sido instrutor dos heróis de outro mundo e se transformou em um homem-dragão na batalha pela Cidadela Branca para proteger Sogol e seu grupo. Eu sabia, pelas informações que havia recebido, que Sogol Ayaka lhe devia uma profunda gratidão. Eu havia proposto ao Imperador Selvagem e Belo que ele contatasse Beowulf numa tentativa de curar Sogol, assim como eu estava contatando Takao Hijiri pelo mesmo motivo. O Imperador também desejava tê-lo como aliado, ao que parecia. Beowulf havia retornado a Monroy após os graves ferimentos sofridos na Grande Invasão. Mas, buscando um lugar mais tranquilo para receber tratamento, mudou-se rapidamente para uma cidade a oeste da capital. Vicius o visitou uma vez, mas ele educadamente recusou-se a retornar a Lyon até se recuperar um pouco mais. Depois disso, a deusa desistiu de tentar. Ela forçou sua lealdade controlando o remédio necessário para seu pai doente. Mas, embora o remédio fosse raro, ainda podia ser obtido. O Imperador Selvagem e Belo ordenou a seus servos que estocassem um suprimento, e Beowulf então deixou Monroy para receber tratamento para seus ferimentos ao lado de seu pai. Bani-san. Como estão seus ferimentos? Sogol parou e olhou para ele. Não posso me transformar em um homem-dragão nem brandir minha grande espada. Mas estou bem o suficiente para andar. E eu estou tão feliz que você está bem. Sogol parecia ter um nó na garganta, provavelmente devido à enorme sensação de alívio que a invadiu. Para ser sincero, estou surpreso por ter me recuperado tão rápido. Deve ter sido o sangue de dragão. Eu sou o matador de dragões, sabe, o guerreiro mais forte de Usa. Nunca apanhei tanto assim antes. Beowulf sorriu triunfante. Tem certeza de que não é mais forte que o grande matador de dragões agora, Sogol? Ah, bem. Eu. Sogol se virou e olhou para baixo, desviando o olhar desconfortavelmente. Eu não consegui derrotar o Rei Demônio. Eu não consegui ser como você, Bani-san. Eu não consegui proteger a todos. Perdi o controle e causei problemas para tantas pessoas. Beowulf colocou delicadamente a mão sobre a cabeça dela. Você estava se esforçando ao máximo. Queria proteger os outros heróis, certo? Olha. Você não acha que está carregando um peso demais nas costas? Eu te disse quando estávamos a caminho daquela fortaleza branca, sim? Você tem que aprender a confiar nos outros, não guarde tudo para você. Sim. Não era só isso. Lembra? Não importa como as coisas terminem, se você se esforçou ao máximo, então você tem que receber algum reconhecimento pelo esforço. Bem. Tudo o que eu fiz foi causar problemas para muita gente. Eu levantei minhas armas contra outros seres humanos. A culpa não é sua. Foi aquela deusa que manipulou sua devoção e seu trabalho árduo. Mas tudo isso aconteceu porque eu fui fraca. Porque eu acreditei na deusa. Acho que algumas pessoas pensariam que a culpa é sua por ter caído no golpe. Mas é exatamente o contrário, criança.
Os mentirosos estão errados. Beowulf enfiou um palito de dente na boca. Você precisa se lembrar disso. Senão eles vão mexer com seus sentimentos, simples assim. Você está otimista demais em relação a tudo isso, Bunny Sansan. Sogou respondeu com uma voz anasalada. Sua voz parecia estar recuperando parte da força. Nós também conversamos sobre isso, não é? Ser positivo é uma coisa boa. Você tem razão. Sim. Soluço. Nunca fui muito bom em lidar com aquela deusa. Com certeza gostaria de me livrar da maior dor de cabeça do mundo inteiro. Os olhos de Beowulf suavizaram. Ouvi falar das outras crianças do seu grupo também, Sogou. Talvez Niantan Kikipa consiga tirá-los de lá. Beowulf bagunçou o cabelo dela um pouco mais do que o normal, depois o ajeitou delicadamente de volta ao lugar. Acho que acreditar e suplicar é importante às vezes, entende? Você não pode tentar resolver todos os problemas do mundo sozinha. Você tem sua camarada Suou, né? Tenho certeza de que eles ficarão bem. Ou pelo menos, eu confio neles. Confio em Niantan e nos outros. Sogou pareceu surpresa. Eu entendo que você esteja preocupada com eles, de verdade. Mas às vezes é importante poder confiar nas pessoas. Não acha? Houve uma pausa. Você pode ter razão, Bunny-san. Eu te disse que chegaria a hora de você agir, Sogou, e ouvi dizer que você está tão forte agora que eu não teria a menor chance contra você, nem mesmo no meu auge, hein? Beowulf tirou a mão da cabeça de Sogou e acariciou sua barba. É bom quando um aprendiz supera seu mestre. Ele está começando a parecer um pai carinhoso. Mesmo que só um pouco. De qualquer forma, Sogou. Sim. Você não prometeu me servir uma bebida assim que a batalha pela Cidadela Branca terminasse? Sogou pareceu surpresa, depois esboçou um olhar levemente provocador e sorriu. Higiri observava os dois do meu lado. Ele não perdeu todas as suas memórias por causa da transformação, ela murmurou. É claro que só vou me lembrar das promessas que me beneficiam, disse Beowulf. Bunny-san. Você. Mas a bebida pode esperar até que a próxima batalha termine. Vou ajudar no que puder. Aquele imperador estonteante ali me convidou para ir junto no passeio. Sogou e Beowulf se voltaram para o imperador selvagem e belo. Eu precisava de suas habilidades extraordinárias. Principalmente de sua transformação em homem-dragão. Bem, também suponho que você poderia inspirar os soldados de Ulsa sem de fato participar da luta. Espero que ter o matador de dragões em nossas fileiras tenha um impacto positivo no moral geral. Beowulf se virou para Sogou. Aparentemente, de qualquer forma. Foi você quem fez isso? Perguntou-me Higiri enquanto os dois retomavam a conversa. Mais ou menos, sim. Eu sabia que Sogou e o matador de dragões eram amigos. Aparentemente, esse reencontro está sendo apresentado como um subproduto dos planos do imperador. Esta aqui é afiada como sempre. Se a Sogou descobrir que fui eu quem fez isso, ela pode pensar que estou tentando manipulá-la. E expliquei. Ela não pode confiar no Mimori Touka, certo? A forma como o Imperador Selvagem e Belo acabou de colocar é a menos arriscada e a mais natural para apresentar essa situação. Você vai sair perdendo se continuar se sacrificando pelos outros dessa maneira. É o contrário. Sou eu que estou a progredir. A sensação de estar sendo enganado não é nada agradável, mesmo que a pessoa que esteja fazendo isso seja um dos seus aliados. A verdade não é tudo. Você também precisa de um pouco de destreza manual, um toque de magia. É exatamente como foi com a Serás. Essas pessoas conseguem se entender. As palavras das pessoas boas chegam às pessoas boas. Suas emoções. Pela primeira vez, Higiri pareceu confusa. O que foi? As palavras de Beowulf também me tocaram, sabia? Disse ela.
Dei um sorriso sarcástico quando Higiri se virou para sair. Você não entendeu. Do meu ponto de vista, você ainda está muito do lado bom. Sogou e o matador de dragões foram conversar na carruagem dela, e as irmãs Takao foram junto para que pudessem ser apresentadas a Beowulf. Parece que a Sogou queria que elas estivessem lá. De vez em quando, eu conseguia ouvir o som de risadas vindas da carruagem deles. Espero sinceramente que isso leve à melhora de Sogou. As cortinas temporárias se abriram e retomamos nosso avanço. Parece que você está sempre conversando com Aceras. Vocês nunca ficam sem assunto? Perguntou o imperador selvagem e belo, aproximando-se enquanto Aceras e eu conversávamos. Não é que estejamos sempre conversando, Vossa Majestade, respondi. É que as vezes em que você vem nos visitar são justamente quando estamos conversando. Bem, pessoalmente, sinto-me bastante confortável apenas com a presença de Aceras ao meu lado, estejamos conversando ou não. Eu também sinto, sim. Atordoada, Aceras olhou para sua montaria e assentiu. O imperador selvagem e belo nos dirigiu um sorriso discreto e elegante. Tenho muita inveja do relacionamento de vocês. A expressão do imperador então retornou ao seu tom régio e digno habitual. Imagino que ele esteja aqui porque... Houve alguma notícia nova, Vossa Majestade? Perguntei. Meus cumprimentos. Eu devia saber que você pegaria o jeito rapidinho. Espero que as notícias sejam boas. Infelizmente, seria difícil afirmar isso com certeza. Vicius finalmente fez seu movimento. O exército branco, aqueles falsas eucaristias. Aceras prendeu a respiração. O imperador explicou que um pombo de guerra mágico, enviado por um de seus espiões em Eno, a capital de Alion, trazia relatos de um grande número de eucaristias aparecendo ao redor do Castelo Real nos últimos dias. Ainda não se sabia de onde eles vinham. O imperador selvagem e belo levou a mão ao queixo. Parece que Vicius pretendia usar Kirihara, Ayaka e os outros para ganhar tempo e criar mais dessas falsas eucaristias, afinal. Pelo menos, é o que parece mais provável. Pode ser que Vicius não tenha saído da capital porque a geração dessas criaturas precisa ocorrer lá, disse ele. Devemos presumir que seu número continuará a crescer com o tempo, e que eles podem ser mais poderosos do que aqueles produzidos pelo imperador banido. Aparentemente, esse exército de eucaristias está cercando o castelo. É possível que seu número cresça tanto que comecem a invadir a cidade. O imperador selvagem e belo olhou na direção do país do fim do mundo. Com a situação atual, precisaremos de reforços próprios. Parece que fizemos bem em solicitar reforços ao país do fim do mundo. Sob a sombra da grande batalha que se aproximava, o exército Miran continuou a marcha para leste, rumo ao seu destino, Alion. Monroy, capital de Ulza, havia caído. A maioria dos soldados Ulza fugiu para o campo ao redor ou hasteou a bandeira branca em sinal de rendição. O fator decisivo final foi que o rei matador de monstros havia fugido da cidade antes da chegada do exército inimigo. O dever de um rei era inspirar suas tropas em tempos de perigo, mas este rei pegou seus ministros e servos, deu meia volta e fugiu. É claro que o povo de Ulza perdeu a vontade de lutar. Sem grandes combates, a batalha contra a nação de Ulza terminou em uma vitória completa. As forças combinadas continuaram sua retirada constante. Poderia ter parecido que haviam abandonado Monroy à própria sorte, mas, de uma perspectiva militar, o exército Mira era invencível. A decisão de ignorar Monroy e concentrar-se na retirada foi lógica. Prevejo que a rainha de Neia falará bastante por lá. O rei matador de monstros abandonou seu povo e fugiu. Pedi ao imperador selvagem e belo que espalhasse a mensagem da fuga do rei matador de monstros por toda parte, reverberando por toda a nação de Ulza, com alguns detalhes maliciosos adicionados à história para causar impacto. Isso deverá incitar as emoções do povo contra o seu governante. Mesmo sem os enfeites, porém, os cidadãos de Ulza que viviam na capital pareciam felizes por não estarem no fogo cruzado.
Eles tinham pouca hostilidade em relação aos Mirans. Com a partida de seu rei, seu castelo foi prontamente entregue. A conquista das fortalezas dentro do território de Ulsa também estava prosseguindo conforme o planejado, utilizando as legiões que o imperador selvagem e belo havia criado para esse propósito. Os reforços do país do fim do mundo estavam se aproximando, tendo se dividido em 2 exércitos, um dos quais se movia mais lentamente que o outro. A ideia era que o grupo mais rápido se juntasse ao exército principal, ou assim haviam transmitido pelos pombos de guerra mágicos dos mensageiros Mira, que estavam infiltrados com Liz e os outros. O principal do exército Miran deixou em Monroy apenas o suficiente de suas forças para manter o controle da cidade, partindo para Lyon na manhã seguinte, após descansarem e reabastecerem-se para a jornada. Seraz-Ashirem. Antes que o exército chegasse a Monroy, foi recebido por chuvas intensas. A chuva não durou muito, mas castigou as colunas de soldados Miran por algum tempo enquanto avançavam em direção à cidade. Certamente, viajar na chuva era muito mais cansativo do que avançar em tempo bom, mas a estrada para Lyon era longa. Após a queda de Monroy, o imperador selvagem e belo decidiu permitir que suas tropas descansassem até a manhã seguinte. Seraz-Ashirem havia sido encharcada pela chuva, assim como todos os outros soldados. Estava completamente molhada, com as roupas pesadas de água. Mesmo assim, seu tempo como fugitiva e sua jornada pela terra dos monstros de olhos dourados a haviam acostumado bastante às duras realidades do clima e da vida ao ar livre. Tuca era muito parecido e não parecia particularmente incomodado com nada disso. Além disso, Seraz desejava lavar e manter limpas as roupas que costumava usar. Para falar a verdade, ela não se importaria de tomar um banho. Sempre gostou de boa higiene, e os espíritos também adoravam limpeza. Certos outros sentimentos, porém, eram o principal motivador. Quando estou ao lado do Sr. Tuca, desejo estar o mais limpa possível. É claro que Tuca jamais exigiria a limpeza dela durante as viagens ou enquanto estivessem na estrada com as tropas. Em vez disso, ele seria atencioso com o que fosse mais conveniente para ela. Sempre que não tomasse um banho decente por vários dias, ele diria: se eu estiver fedendo ou algo assim, fique à vontade para se manter longe de mim. Ou algo semelhante. É claro que não tenho apreço por coisas impuras, mas se o cheiro for do Sr. Tuca, bem, eu não me importaria particularmente com esse aroma. A cabeça de Seraz baixou, impulsionada por um sentimento de autorrepreensão. Esses pensamentos. Ah, isso não vai dar certo. Certa vez, em uma taverna na cidade de Monroy, Seraz cheirara a roupa para lavar de Tuca e se viu tomada por emoções surpreendentes. Foi justamente quando Seraz estava preocupada com a ideia do banho que o imperador selvagem e belo lhe apareceu, quase como se seus pensamentos o tivessem alcançado telepaticamente, e sugeriu que ela e suas companheiras usassem os banhos do castelo de Monroy naquela noite. Seraz sentiu pena dos outros soldados, que ficariam sem poder se banhar, mas o imperador a tranquilizou. Meus soldados apreciam o tempo que passaram aqui na cidade. E, graças aos cidadãos de Monroy, estão desfrutando de seu descanso. Você e suas compatriotas desempenharão um papel importante na próxima batalha contra a deusa. Como imperador, devo restaurar completamente suas energias. Considere isso uma recompensa por sua luta contra Kirihara. Com a insistência da mais alta autoridade do reino, Seraz achou que seria indelicado recusar. Você passou por muita coisa. Talvez uma pausa seja uma boa ideia, não é? Sugeriu Tuca. Quando o imperador mencionou outros, ele não estava falando apenas de mim. Uau, os banhos deste lugar são incríveis. O que você acha, Aneki? Sim, exatamente. As irmãs Takao estavam com ela nos banhos do castelo. Tenho passado tanto tempo andando naquela carruagem. Será que tenho mesmo o direito de relaxar em banheiras tão espaçosas? Ponderou Munin. Ela acabara de se lavar. Agora, com cuidado, deslizou um pé sob a superfície da água, ainda se sentindo um pouco culpada por estar ali. Depois de verificar a temperatura da água, girando-a com os dedos dos pés, ela se afundou lentamente na banheira. E isso é tão bom.
Ah! Serás, Munin e as irmãs Takao eram as únicas pessoas no banho. Hã? A Kashima e as outras não vão se juntar a nós? Perguntou Itsuki, afundando na água. Kashima-san e as demais tomarão banho mais tarde. Sua Majestade Zine parece estar sendo atencioso conosco, pois ninguém conseguiria relaxar adequadamente se estas instalações ficassem muito cheias. Higiri agachou-se na borda da banheira e verificou a temperatura com a mão. É verdade. Que pena. Enfim, tipo, Aneki. O que foi? Seras e Munin são totalmente selvagens, não são? Tenho uma vaga ideia do que você considera nelas tão selvagem, mas acho um pouco indelicado discutir o assunto na frente delas. Desculpe por não ter sido atenciosa. Itsuki mergulhou a metade inferior do rosto na água e começou a soprar bolhas. Seras tentou abafar uma risadinha com as costas da mão. Ela é meio fofa, é a mesma sensação que tenho com Pegmaru e Slay. A presença dela alegra o ambiente de qualquer lugar onde ela esteja. Itsuki deslizava pela água, criando ondulações, enquanto se aproximava de Munin. Talvez devido a Higiri estar constantemente cuidando de Ayaka Sogou, Itsuki vinha visitando a carruagem de Munin com frequência ultimamente. As duas pareciam estar se aproximando cada vez mais com o passar dos dias, e haviam se lavado mutuamente antes de entrar no banho. Munin encolheu suas asas e as escondeu, talvez pensando que poderiam atrapalhar caso Kobato e as outras garotas se juntassem a elas. Uau! Munin, você se importa se eu tocar neles? Vai em frente, sem problemas. Uau! Sério? Isso é incrível. Haha! Seras observou as duas com um sorriso irônico. Ela pode dar trabalho, essa aí, disse Higiri, sentando-se ao lado de Seras e mergulhando os ombros dela na água. Lady Higiri. Por favor, me avise se minha Itsuki causar algum problema para você, Seras. Qualquer coisa mesmo, lembrou Higiri, recolhendo um pouco da água com as mãos pálidas e deixando-a escorrer entre os dedos. Ela fez uma pausa e disse, sinto um pouco de pena da Sogou-san. Ayaka ainda estava na carruagem do lado de fora, o lugar onde ela parecia se sentir mais calma. Por enquanto, posso me afastar temporariamente da Sogou-san graças ao Banewolf. Sinto-me confortável em deixá-la aos cuidados dele. Ao estar tão perto de Higiri, Seras se lembrou de como ela era uma jovem linda. Ayaka era linda, claro, e Itsuki também era bonita. Mas aos olhos de Seras, Higiri brilhava mais do que ninguém. Acho que sei porquê. Você é realmente incrível, Lady Higiri. Higiri olhou para Seras e sorriu levemente. Se por acaso sou incrível em alguns aspectos, certamente existem muitos outros em que não sou. Não. Você é tão inteligente e sempre tem controle sobre suas emoções. Acho você incrível. Pela conversa dela com Tuka, percebi que Higiri seria uma integrante adequada para o círculo íntimo dele, uma espécie de estrategista. Ela é sempre calma e tem um raciocínio rápido. Ultimamente, Seras vinha se pegando refletindo frequentemente sobre todas as coisas que Higiri tinha e que ela não possuía. Ai, Lady Higiri. Seras endireitou as costas. Por favor, cuide bem do Sr. Tuka no futuro, disse Seras, curvando-se o máximo que pôde sem mergulhar a cabeça na banheira. Claro. Higiri era sempre calma e serena, mas algo em seu tom de voz sugeria uma rara sensação de perplexidade. Me desculpe. Seras corou intensamente, ergueu o olhar e recuou. Desculpe-me por ser tão formal. Pedir que você cuide do Sr. Tuka assim. Isso te incomoda, não é? Higiri deu uma risadinha e sorriu. Você tem bastante em comum com a Sogou-san, não é? Com a Lady Ayaka? Bem, claro. Quero dizer, você deveria encarar isso como um elogio. Afinal, eu gosto de pessoas como você. Lady Higiri. Ela é realmente uma pessoa encantadora, pensou Seras.
A propósito, o que exatamente você quer que eu cuide do Mimori-kun? Se não se importar que eu pergunte. Ah, bem. Sinto que você seria uma conselheira muito melhor para ele do que eu jamais poderia ser, Lady Higiri, e então... Mais uma vez, tentando ao máximo evitar ser formal demais desta vez, Seras curvou a cabeça. Gostaria que você apoiasse o Sr. Tuka em todas as áreas em que eu não puder fazê-lo. Seras percebeu que Higiri estava sorrindo pela terceira vez. Seras. Sim. Então... Vamos apoiar o Mimori-kun até o fim desta batalha juntas, você e eu. Afinal, há algumas coisas que só você é capaz de fazer, e algumas que eu, por minha vez, também posso fazer, tenho certeza. Sim. Obrigada, Lady Higiri. Assim que saíram do banho, as 4 se secaram no vestiário e vestiram roupas limpas. Munin e Tsuki conversavam alegremente enquanto se abotoavam. Ah, e Seras? Higiri tinha vestido uma camisa e estava começando a vestir as calças. Ah, sim. Devo ser clara com você. Eu nunca serei uma substituta para você. Uma substituta para mim? Só de olhar para vocês dois, já dá para perceber. Você é especial para o Mimori-kun, insubstituível. Ai. Higiri sorriu levemente para ela, como se desejasse-lhe tudo de bom. Você sabe distinguir a verdade da mentira, e por isso sabe que estou falando de coração. Ninguém pode te substituir. Você é alguém que Mimori-kun não pode se dar ao luxo de perder, e por isso... A expressão de Higiri era tão digna naquele momento que Seras não pôde deixar de se sentir inspirada. Eu vou te proteger de todas as maneiras possíveis. Lady Higiri. Bem, suponho que, com o poder da sua armadura, você seja de fato muito mais forte do que eu. E acredito que eu não conseguiria nem chegar perto da sua habilidade com a espada. Eu agradeceria se você pudesse me ensinar um pouco, caso a oportunidade surja. Eu adoraria tê-la como minha aprendiz. Deixe comigo, Lady Higiri. Há uma coisa que me preocupa. Sim. Estou interessada nesses seus espíritos. Não tivemos muitas oportunidades de conversar abertamente como agora. Poderia me ensinar um pouco sobre eles? Sim, claro. Aliás, Lady Higiri. O que foi? Talvez você pudesse, encontrar um tempinho para vestir as calças, tá talvez? Os olhos de Higiri se arregalaram por um instante, mas sua reação foi impassível. Me desculpe. Obrigada por me lembrar. Sei que se estivesse no lugar dela, certamente ficaria nervosa e constrangida. Talvez seja por isso que a admiro tanto. Mimori Touka. Na manhã seguinte, o exército Miran preparava-se para deixar as muralhas de Monroy, descansado e reabastecido agora que o controle da cidade estava estabelecido. Olhei para as muralhas da cidade, banhadas pelo sol da manhã. Cara! Nunca pensei que chegaria a Monroy à frente de um exército. Virei-me para olhar por cima do ombro. A nordeste daqui, através do Império Sagrado de Neia. Finalmente chegaremos a Lyon e aquela deusa viu, hein? Estamos nos aproximando aos poucos. Retornando ao ponto onde essa história começou. O imperador selvagem e belo aproximou-se de mim. Tenho a impressão de que ele costuma vir com frequência quando estou sozinho. Podemos conversar um instante? Claro, Vossa Majestade. Como se já estivessem habituados, as pessoas à nossa volta dispersaram-se para nos dar alguma privacidade. A força de Usa pode agora ser praticamente descartada. Uma prova da sua liderança, Vossa Majestade. Eu não esperava menos. A maneira como ele tomou conta da cidade foi brilhante. Como o imperador selvagem e belo de Mira, devo fazer jus ao meu nome. Você recebeu alguma informação nova dos familiares? Perguntou ele. Não, na verdade. Ainda não recebi nenhum relatório desde o último. Os familiares de Erika não aparecem há algum tempo. Antes do último relatório,
eles visitavam quase todos os dias. Suponho que o cansaço a tenha atingido. Mesmo que ela não esteja se comunicando diretamente através deles, essa habilidade a desgasta. Mas e se esse não for o motivo pelo qual os relatórios dela pararam de chegar? O imperador selvagem e belo olhou na direção de Alion, com um olhar preocupado. Para ser franco, não estou mais recebendo informações do espião que empreguei em Eno. Espero que esteja tudo bem. O imperador fez uma pausa. Esses familiares. Será que Vicious também está usando algo parecido? Não acho isso provável. Respondi. Segundo Erika, Vicious não usa familiares. Para ser mais preciso, ela não pode. A bruxa proibida confirmou isso quando esteve em Alion. Além disso, se Vicious pudesse usar familiares, certamente já o teria feito. Como não o fez, é seguro dizer que é improvável que o faça no futuro. Os familiares são uma magia ancestral que se perdeu há muito tempo. Erika conseguiu reviver as técnicas em sua casa, nas profundezas da terra dos monstros de olhos dourados. Quando trocamos informações naquela casa de hóspedes do estado em Mira, ela mencionou que havia alguns truques que Vicious não conseguia usar. Portanto, devemos permanecer cautelosos em relação a Vicious. Vários indivíduos suspeitos já foram capturados na capital imperial, embora nenhum tenha sido descoberto ainda dentro do exército. Então ele vê perigo também nesse aspecto. Devemos ter cuidado com espiões infiltrados em nossas fileiras. Tenho pedido às irmãs Takao que usem seus trajes de espadachins mosca quando saem, como precaução, e essas mesmas considerações são o motivo pelo qual estou usando meu disfarce permitindo que outros me chamem de Tuka. Parece que o imperador também está de olho para ver se algum indivíduo suspeito entra em contato com Asagi. O que foi, Tuka? Pode ser que Vicious não esteja realmente nos dando muita atenção. A ideia simplesmente me ocorreu. Uma espécie de reação instintiva. Como disse o imperador selvagem e belo, ela pode estar tentando ganhar tempo para gerar eucaristias mais poderosos. Mas se há algo no mundo que Vicious deseja eliminar agora, somos todos nós e as forças de Mira. E, no entanto, ela não parece estar usando todo o seu poder contra nós. Vossa Majestade! Tenho um relatório urgente. Um mensageiro correu em nossa direção, com o rosto pálido como um fantasma. O que é? A fortaleza de Panuba, um pouco a oeste da cidadela de guerra de proteção, foi atacada. Um grande número de monstros de olhos dourados e tipos humanoides. Além disso, antes do início do ataque, houve um ruído alto e perturbador e uma misteriosa luz roxa perto da fortaleza. A cidadela de guerra de proteção? Ah, é isso mesmo. A cidadela branca de proteção fica ao norte, de frente para Magnar. E a do sul, de frente para Ousa, é chamada de cidadela de guerra de proteção. Mais importante ainda. Uma luz roxa e um som estranho, você disse. Acho que sei o que pode ser. Durante a batalha na Cidadela Branca, os exércitos do Rei Demônio usaram um dispositivo demoníaco. O dispositivo demoníaco que os exércitos do Rei Demônio usavam para atrair os monstros da terra dos monstros de olhos dourados para a Cidadela. Acredito que ele também emitia um som e uma luz semelhantes. Mas por que um dispositivo desses estaria sendo usado ali? Perguntou o imperador selvagem e belo. Vicious pode tê-lo recuperado e implantado lá em segredo, ou pode ter permanecido inativo por um longo tempo, destinado a garantir a destruição mútua caso ela se sentisse encurralada. As outras fortalezas caíram ou foram capturadas. E agora uma fortaleza sitiada pelo exército Mira está usando essa tática. Se eles soubessem o que aquele dispositivo demoníaco faz, teriam que ser loucos para sequer cogitar usá-lo. Sem mencionar as regiões mais ao norte da terra dos monstros de olhos dourados. Murmurei. As regiões do norte. O que têm elas? Perguntou o imperador. Antes da minha luta com Kirihara, ele tentou trazer uma horda de monstros humanoides para invadir Mira.
Entre eles, havia alguns humanoides vindos das regiões mais ao norte da Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Por precaução, pedi a Erika através de seus familiares de que investigasse o paradeiro desses monstros após a batalha. Após nossa luta, os humanoides estavam no sudoeste da Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Segundo os familiares, eles se dispersaram depois de serem libertados do controle de Kirihara. Seu território fica no norte, e eles estão perdidos e vagando por aqui. Erika mencionou que eles não parecem estar deixando a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, que consideram seu lar. Mas com o uso daquele dispositivo demoníaco, tudo muda. Eles estão vindo. Conversei com o Imperador Selvagem e Belo, explicando minha especulação. Os humanoides são sádicos e brutais. Eles ferem humanos, matam-nos. E gostam disso. Ou pelo menos, todos os tipos humanoides que encontrei foram assim. Você quer dizer? Existe o perigo de que eles detectem as áreas onde os humanos se reúnem e ataquem. Pelo relatório que acabamos de receber, parece que eles estão rondando esta fortaleza que fica perto da Cidadela de Guerra de Proteção, mas... Se alguém está nos enviando informações sobre a fortaleza de Panuba por meio de pombos de guerra mágicos, então existe a possibilidade de alguns soldados Mira ainda estarem vivos. Se eles recuaram, talvez tenham conseguido escapar. Não. Mais importante. A questão é para onde esses monstros tipos humanoides irão vagar em seguida, eu disse. O Imperador Selvagem e Belo parecia ter chegado à mesma conclusão. Entendo. Considerando o percurso que estão seguindo, existe a possibilidade de eles se depararem com o exército do país do fim do mundo quando vierem unir forças conosco. Ah! Esses não são monstros quaisquer, são tipos humanoides das regiões mais ao norte, mais perigosos que os demais. Ainda não sabemos se isso está acontecendo por ordem de Vicious, mas mesmo assim... Peço desculpas. Não havia previsto essa possibilidade. Não creio que tenha sido um descuido de sua parte, Vossa Majestade. Em todo caso, seria praticamente impossível para Vossa Majestade prever um dispositivo demoníaco adormecido em uma das fortalezas de outras nações. Se o dispositivo foi trazido recentemente ou sempre esteve lá é irrelevante. Era praticamente impossível que o Imperador soubesse de sua existência. Também não há garantia de que seja o mesmo tipo de dispositivo usado na Cidadela Branca de Proteção, no norte. Pode ser um dispositivo improvisado que Vicious tenha colocado lá com antecedência, ou um artefato demoníaco não utilizado, coletado de alguma antiga raiz de todo o mal. Quem sabe? Pode até ter estado acumulando poeira no porão daquela fortaleza e ter sido acionado por engano. Seria difícil para o Imperador prever que isso aconteceria. Mas, a menos que façamos algo, corremos o risco de que nossos reforços do país do fim do mundo sejam atacados. Eu os informarei do perigo por meio de pombos de guerra mágicos, disse o Imperador. Em seguida, pedirei que sigam para o sul por um tempo. Assim que tiverem evitado o perigo, poderão retornar em nossa direção. Isso atrasaria seu avanço, mas... ignorar esses tipos humanoides me preocupa. Se eles cortassem nosso acesso à estrada principal, isso afetaria muito nossas linhas de suprimento. Na Cidadela Branca, matamos todos os monstros de olhos dourados. É por isso que nossa situação atual apresenta tantas incógnitas. Quando o Imperador Banido atacou a capital, um grande número de monstros de olhos dourados foi avistado saindo das ruínas próximas. Ordenei que fossem eliminados, mas alguns permanecem vagando pelas fronteiras de Mira. Meus cidadãos foram vítimas de seus ataques. Acredito ser possível que esses tipos humanoides persigam o exército do país do fim do mundo, mesmo enquanto seguem para o sul. Também não é ideal para nós termos monstros de olhos dourados e tipos humanoides vagando pelas nossas costas. Nesse caso, eu vou lidar com eles. O Imperador Selvagem e Belo abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão para impedi-lo. Felizmente, a fortaleza não fica longe daqui, então não acho que será difícil para mim me juntar a vocês assim que isso terminar, Vossa Majestade.
Há 2 pessoas neste exército que já derrotaram tipos humanoides antes, eu e Ayaka Sogou. Além de nós, acredito que Hijiri Takao seria capaz de derrotar um tipo humanoide, embora talvez nunca o tenha feito antes. E quanto a Ayaka Sogou? Talvez seja possível levá-la junto. Mas, para ser sincero, acho que, se feito da maneira correta, isso pode ser o toque final perfeito. O toque final? Perguntou o imperador. Há algo que quero fazer antes da batalha final, se a oportunidade surgir, é claro. Nunca imaginei que teria uma chance como esta. Vossa Majestade deixaria este assunto em minhas mãos? Os soldados Miran que tomaram as fortalezas de Usa deveriam se juntar aos reforços do país do fim do mundo, não é? A menos que consigamos lidar com a ameaça que esses tipos humanoides representam, talvez não tenhamos força militar suficiente para enfrentar os Eucaristias de Vicius na batalha que se aproxima. Sim. Você tem toda a razão. Chamei a Serás. Vou precisar dela se a bolha dissipadora da deusa entrar em jogo. Entendo a situação, disse Serás assim que lhe foi explicada. Por favor, use minha força como precisar. Terei prazer em ajudar a salvar o povo do país do fim do mundo. Também chamei as irmãs Takao, deixando instruções para depois da minha partida. Elas chegaram em uma carruagem, e eu expliquei rapidamente a situação para as 2 assim que saíram vestidas com seus trajes de espadachins mosca. Então, Serás e eu vamos nos ausentar por um tempo. Mas não podemos levar Munin conosco. Montar 3 nos atrasaria demais, e considerando o que prevejo para essa batalha, talvez eu não consiga proteger Munin adequadamente durante a luta. Mesmo se a levássemos conosco, ela teria que agir independentemente de mim e de Serás. Quero que você proteja Munin. Ela é a chave para a batalha final, eu disse. Ela estará mais segura com Takao Hijiri. Entendido, respondeu Hijiri. Quero que você reaja à situação em que se encontrar. Tome suas próprias decisões. Tenho certeza de que você pode me substituir para o imperador. Farei o possível para corresponder às suas expectativas. Desculpe pelo incômodo. Sei que você também tem que lidar com a Sogou. Sem falar da Sagi, eu acho. Se você decidiu me confiar isso, Mimori-kun, tenho certeza de que é a decisão correta. Estou começando a me sentir pressionado pela confiança que você deposita em mim, sabe? Minhas opiniões são baseadas em fatos objetivos. Não tenha medo. Virei-me para Itsuki. Também conto com você. Claro, mas certifique-se de voltar para casa em segurança, tá? Você, Slay e Pigmaru também, sim? Skui. Pakyu. Você também, Serás, disse Itsuki. Sim, obrigada. Ain. Ela também está aqui, né? Monin. Você ouviu falar da situação? Sim. Por favor. Desejo que todos vocês retornem em segurança. Se deixarmos esses monstros à solta, o exército do país do fim do mundo estará em perigo. Estamos enfrentando tipos humanoides das regiões mais ao norte, nada menos. Não posso culpar Munin por estar mais preocupada com seus compatriotas do que os demais. Não se preocupe. Comecei a canalizar mana para o cristal nas costas de Slay. É por isso que o Senhor das Moscas vai resolver isso pessoalmente. Deixamos o exército principal Mira e seguimos rapidamente para o oeste, em direção à fortaleza. Já era tarde da noite quando encontramos um grupo de soldados Mira em nosso caminho. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu percebia que havia algo estranho neles. Seus passos eram pesados, muitos caminhavam com a cabeça baixa e outros pareciam estar feridos. É esse. O Senhor das Moscas. Parece que eles me reconheceram. Imediatamente, um homem veio me cumprimentar, um conde que afirmava ser o líder deles. Senhor das Moscas. E Lady Serás. Meu nome é Ron. Sou o líder desta unidade. Por acaso você estava? Sim. Somos uma unidade da 4ª Legião, e nós,
Enquanto o homem continuava a responder às minhas perguntas, descobri que ele e o resto de seus soldados haviam participado do ataque à fortaleza de Panuba. Mas, quando parecia que íamos tomar a fortaleza, houve um ruído horrível, ensurdecedor e estridente. Uma luz roxa explodiu de dentro das muralhas. Depois disso, veio um silêncio, como a maré recuando diante de uma grande onda. E a horda de monstros de olhos dourados avançou em direção à luz. A fortaleza ficava a oeste da cidadela de guerra de proteção. Era uma espécie de torre de vigia, destinada a manter a guarda sobre a terra dos monstros de olhos dourados, e por isso estava relativamente perto de suas fronteiras. Havia até mesmo tipos humanoides reunidos ali. Nos dispersamos em um torpor de autopreservação, conseguindo de alguma forma escapar e evitar a aniquilação completa. Mas agora restam pouco menos de 250 homens, menos da metade do nosso número original. Os rostos dos soldados que vi à luz das tochas estavam abatidos e tomados pelo desespero. Vi também soldados Ulza misturados ao grupo, embora suas mãos estivessem amarradas. Quando perguntei a Ron sobre eles, ele explicou que os monstros haviam atacado tanto Mirans quanto Ulzans. Esses tipos humanoides. Eu consigo ver que eram inimigos temíveis, eu disse. Sim, eles eram. Não acho que nós, humanos, possamos fazer algo para combatê-los. Eles eram perturbadores. Cruéis. Eu me sentia tão insignificante como humano na presença deles. Éramos impotentes. Fracos. Facilmente aniquilados. Ron baixou o olhar, com arrependimento nos olhos. Suas mãos estavam fechadas em punhos trêmulos. Conde. Sim. Você fez bem em reunir seus homens aqui na retirada. Vi o arrependimento em seus olhos agora há pouco. Ninguém completamente dominado pelo medo seria capaz de tal emoção. Você poderia facilmente ter cedido, abandonado toda a disciplina. Mas não o fez. Você liderou seus homens com maestria até aqui. Você cumpriu seu dever como comandante. Compartilho da mesma opinião. Serás continuou de onde eu havia parado. Seus soldados podem estar em situação desesperadora, mas você conseguiu manter o comando e a união da equipe. Acredito que foi a sua força de vontade que tornou isso possível. Ron ficou tomado pela emoção. Lágrimas brotaram em seus olhos. Que palavras gentis para um comandante derrotado. Obrigado. Ele ergueu a cabeça de repente, sobressaltado. E então? Senhor das Moscas, Lady Serais, vocês dois estão. Em seguida, expliquei por que nós dois tínhamos vindo. Você quer dizer eliminar os tipos humanoides que se reuniram na fortaleza? Os outros soldados reagiram à voz de Ron, virando-se em nossa direção. Eles representam um risco para os reforços vindos do país do fim do mundo, dada a sua posição. Podem estar apenas vagando pela fortaleza por enquanto, mas os tipos humanoides podem avançar mais para dentro de Ulza. E expliquei. Os tipos humanoides das regiões do norte parecem não querer retornar aos seus antigos lares. Agora que foram arrastados para fora da terra dos monstros de olhos dourados por aquele dispositivo demoníaco, não sabemos o que farão a seguir, e não podemos nos dar ao luxo de sermos otimistas. E, bem, eu também tenho meus próprios objetivos aqui. Então, permita-nos. Não. A brigada do Senhor das Moscas cuidará disso sozinha. E isso não pode ser. São tipos humanoides. Meus companheiros e eu lutamos contra vários deles na terra dos monstros de olhos dourados. Já os derrotamos antes. E inacreditável. Foi especificamente para realizar essa tarefa que nós, a Brigada do Senhor das Moscas, viemos aqui. Não podemos lutar com toda a nossa força e, ao mesmo tempo, defender nossos aliados de qualquer dano. Como você disse. Entendido. Não queremos ser um fardo para você, Senhor das Moscas. Mais importante ainda, você e seus homens precisam se juntar ao exército do país do fim do mundo e seguir para o leste, até a frente de batalha onde Sua Majestade está esperando.
Ron esqueceu a vergonha e ergueu a cabeça cansada, ansioso por ajudar. Poucas pessoas neste mundo enfrentaram um monstro tipo humanoide e sobreviveram para contar a história. Você liderou metade da sua unidade em segurança para fora da batalha e manteve seus homens disciplinados durante a retirada com sua coragem, Sr. Ron. Você e seus soldados aprenderam o que é encarar a morte. Contarei com você na batalha final que se aproxima. Senhor das Moscas. Os olhos de Ron se arregalaram, como se tivesse sido atingido por um raio. Eu estava falando alto o suficiente para que os homens próximos ouvissem. Pude ver um pouco de cor voltando às suas bochechas. Conde Ron, poderia me contar rapidamente tudo o que sabe sobre a fortaleza e a paisagem ao redor? Claro. Imediatamente. Já enviei um pombo de guerra mágico para o exército de reforço do país do fim do mundo, pedindo que parassem por enquanto. Mas, a menos que eu consiga eliminar esses tipos humanoides, eles ficarão esperando lá para sempre. Trouxe comigo um dos familiares de Erika, na esperança de usá-lo como batedor aéreo da área, mas ela ainda não apareceu. O que será que aconteceu com ela? Este familiar é valioso, e talvez eu não consiga protegê-lo na luta que se aproxima. Devo deixá-lo aqui, junto com meus outros pertences, visto que parece que Erika não entrará em contato conosco. Depois que Ron me deu todas as informações que podia, nos despedimos. Então vamos para a fortaleza. Senhor das Moscas, Lady Serais, suplico pela sua segurança. E... obrigado. Assenti com a cabeça uma vez, virei Slay no mesmo lugar e saí em disparada, mais uma vez em direção à fortaleza. Subimos rapidamente uma leve ladeira e paramos no cume, o que nos proporcionou uma visão clara da fortaleza de Panuba. A terra dos monstros de olhos dourados se estendia ao norte, e mesmo a essa distância, eu conseguia vê-los, 3 formas que pareciam monstros tipos humanoides. Um deles vagava, movendo-se como uma espécie de lesma. O segundo caminhava sobre 2 pernas, balançando os braços. O último corria, como um inseto, preso em uma posição que lembrava a de uma ginasta fazendo a ponte. E então havia os monstros de olhos dourados, em grande número, espalhados por toda a área. Pelo que vejo, não parece que eles vão voltar para aquela floresta depois que terminarem aqui na fortaleza. É mais provável que estejam procurando por mais presas. É o que meu instinto me diz. Encontramos vários de olhos dourados no caminho, mas há muito mais do que eu esperava. Até mais do que os relatórios indicavam. E deve haver ainda mais escondidos dentro da fortaleza e na floresta, que não conseguimos ver. Também não sei dizer exatamente quantos tipos humanoides estão presentes. E quando a batalha começar, terei que enfrentar cada um deles. Senhor Tuca, disse Serais atrás de mim. Sua voz parecia aflita, como se estivesse falando entre dentes. Há uma floresta à nossa esquerda, exatamente como o conde disse que haveria. Não é como se pudéssemos descer a colina correndo em direção a eles. Vamos fazer um desvio e abrir caminho por entre as árvores, eu disse. Recuamos do topo da colina e entramos na floresta. Havia monstros de olhos dourados lá, mas nenhum deles era tipo humanoide. GE. Paralisar. Eu paralisava os alvos e Serais os abateu enquanto cavalgávamos em direção à borda da floresta. Avistei alguns tipos humanoides por entre as árvores. Parecia que ainda não tinham notado nossa presença. Esses canalhas. Eu tinha visto contornos do alto da colina, mas mais perto da fortaleza, os cadáveres dos soldados mortos espalhados pelo campo eram mais nítidos. Ouvi gritos de vez em quando, alguns deles pareciam ter sobrevivido. Não. Eles estão sendo mantidos vivos, são usados como brinquedo. A cena foi ficando cada vez mais nítida à medida que nos aproximávamos. O que encontramos lá foi algo indescritível e aterrador. Se o inferno existe na Terra, acho que eu estou lá. Malícia. Maldade. Repugnância. Vi moscas a rodear os cadáveres. Conseguia sentir o cheiro da morte, pungente no campo de batalha mesmo a esta distância.
As moscas que se aglomeravam em torno dos corpos davam voz ao ressentimento dos mortos. A dor na voz de Serás no alto daquela colina. Ela sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Ela sabia o inferno que estávamos prestes a enfrentar. Senhor Tuca? Sim, esse sou eu. É isso. É isso que temos pela frente. A espada da coragem, as 13 ordens de Alion, Jondoi, Oyamada, Kirihara. Tive tantas oportunidades de presenciar a maldade humana. Talvez minha percepção dessas coisas tenha se embotado um pouco. Tudo está meio confuso para mim. Os monstros das ruínas do descarte. Aquele devorador de almas. Aquele sadismo negro e sombrio dos tipos humanoides que encontrei na terra dos monstros de olhos dourados. Esses monstros. Esses tipos humanoides. Agora me lembro. São eles. Eles matam humanos por diversão. Serás. Sim. Sua voz era gélida, uma extensão inóspita de fúria glacial. Sem reservas. Entendido. Mate todos eles. Essa situação é exatamente como quando eu e Liz fomos para a casa da Erika, lutando contra as criaturas atraídas por aqueles monstros parecendo uma boca. Os inimigos estão mais fortes desta vez. Mas eles não são os únicos que mudaram. Tudo o que preciso fazer é a mesma coisa que fiz naquela época. Aniquile-os, todos eles. Enquanto Serás vestia sua armadura primordial, eu declarei, eles são comida para moscas. Havia um tipo humanoide à nossa espera assim que saímos da floresta. Deve ter percebido a luz de quando Serás ativou sua armadura primordial. Não, eu deixei essa coisa perceber. Foi ela que estava se movendo como uma lesma. Agora que eu conseguia ver melhor o monstro, percebi que ele tinha inúmeras perninhas minúsculas na parte inferior do seu corpo achatado. Os vários tentáculos semelhantes a caudas que se projetavam dos quadris da criatura pareciam insetoides. O monstro tinha vários braços, todos brotando de suas costas em direção ao céu. Os dedos de cada uma de suas mãos agarravam o ar como se buscassem um apoio invisível. E na palma de cada mão repousava um cadáver humano sem vida e sem cabeça. Ueegigaa! O tipo humanoide à minha frente cuspiu algo pela boca, um órgão feito de intestinos e lâminas. O vômito com lâminas voou em minha direção, e eu me abaixei, enquanto Serás se erguia sobre um joelho atrás de mim. Ela esperou o momento certo para atacar e então desferiu um golpe, o brilho branco de sua espada espiritual, uma grande massa de luz, cortando o ar. A enorme espada de luz aniquilou as lâminas que haviam saído da boca do tipo humanoide. A criatura ficou completamente vulnerável. Parecia confusa, surpresa com a facilidade com que seu ataque inicial fora frustrado. Os braços que brotaram de suas costas então dispararam para o céu como mísseis, brilhando enquanto subiam rapidamente. Decidiu tentar uma abordagem diferente, hein? Nunca vi um tipo humanoide usar esse tipo de ataque antes. Mas agora é tarde demais. Mantendo um olhar atento aos outros tipos humanoides e monstros que se aproximavam, usei rapidamente minha combinação de paralisar e furioso para finalizar o monstro que estava bem à minha frente. Subiu de nível. Subi de nível pela primeira vez em muito tempo. Bom. Sangue azul caía como chuva. A luz dos braços da criatura se dissipou agora que seu corpo estava morto, e eles caíram no chão. Continuei a galopar com Slay em direção à terra dos monstros de olhos dourados. Agora que estamos nesta planície, sem nenhuma cobertura ao nosso redor, corremos mais riscos. Truques astutos funcionarão melhor quando eu estiver de volta às árvores e puder usar o terreno a meu favor. É irônico. Um lugar tão perigoso, onde outros temem pisar, mas para mim é apenas um campo de caça. O tipo humanoide bípede caminhava em nossa direção a passos largos. O monstro tinha cerca de 5 metros de altura, com rostos humanos em cada um de seus ombros. O espaço onde deveria estar a cabeça da criatura era ocupado por uma massa arredondada que parecia uma ameixa em conserva.
O monstro acelerou à medida que se aproximava, balançando os braços em arcos cada vez maiores. PPPPPP. Os rostos nos ombros do monstro cuspiram, lançando para o ar gotas de matéria misturadas com braços e pernas humanas dilaceradas. Suas bochechas estavam cheias, como esquilos armazenando nozes. Então a boca dessa coisa maldita estava cheia de cadáveres humanos. Ei, alho! Gritou o monstro, empolgado. Ele agarrou alguns dos cadáveres que acabara de cuspir para o ar e os arremessou em nossa direção. Essa coisa é simplesmente nojenta. Por que será que ela está tão feliz? Viu a espada de Seraz, está cauteloso com ela. Toma cuidado para ficar fora do alcance de seus ataques. Mas está dentro do alcance das minhas habilidades de efeito de status. Lembrei-me de como era importante ter Seraz ao meu lado, com sua armadura primordial. Tive que bolar tantas estratégias malucas para compensar minha falta de força em combate. Mas com a Seraz lutando do jeito que está agora, não precisarei delas na maioria das vezes. Furioso. Matei o tipo humanoide com meu combo mortal infalível, e subi de nível novamente. Esse grupo é de tipos humanoides das regiões mais ao norte. Entendi. Imagino que tenham um gosto bom, então. Fiz uma visita relâmpago a todos os monstros de olhos dourados que nos rodeavam. Veneno. Usei furioso nos monstros maiores, e eles começaram a atacar os outros de olhos dourados ao redor. Splat. Uioiolhon. Ion. O tipo humanoide que estava na posição de ponte, como um ginasta, esmagou até a morte um monstro de olhos dourados que o atacava e, em seguida, avançou em nossa direção com o corpo sem vida da criatura ainda em suas mãos. Acho que aquela coisa nunca teve cabeça. A base do pescoço é um rosto. Quando o monstro está curvado para trás, o rosto fica virado para a frente. Mas o que mais me impressiona é aquele sorriso grosseiro que ele ostenta. O monstro respirava com dificuldade pelo nariz, que escorria uma secreção verde. Ou será que é mais parecido com um sangramento nasal, talvez? Sangue também escorria dos olhos do monstro, como lágrimas carmesim. Ele parecia quase perdido. Hipnotizado. Corado de vergonha, até. Seus olhos estavam fixos em um único ponto. Serás? Aquela coisa está olhando fixamente para ela. Será que olhou para mais alguma coisa desde que essa briga começou? O monstro quase não estava me dando atenção. Entendo. Senhor Tuca. É. Parece que aquele tipo humanoide está olhando apenas na minha direção, disse Seraz. Você também percebeu isso, né? Sim. E acredito que atrair a atenção para mim a fim de alcançar a vitória é uma das táticas de luta em que somos mais hábeis. Eu bufei para ela. Você me conhece muito bem. Seraz se ajeitou na cela, ajoelhando-se nas costas de Slay preparando sua espada espiritual. Slay podia usar sua habilidade especial para garantir que seus cavaleiros não fossem arremessados, alterando sua forma para sustentar a parte inferior do corpo de Seraz e proporcionando suspensão. Agora podíamos realizar ações intensas a cavalo sem sermos jogados ao chão. Seraz. Sim. Eu estava certo. Naquela época, quando nos aventuramos nas ruínas de Mills, eu escolhi salvá-la dos Cavaleiros Dragão Negro. Eu não estava errado quando decidi te salvar, Seraz Ashiren. Houve uma pausa. Então Seraz me agradeceu, sussurrando as palavras bem perto do meu ouvido, de forma que eu mal conseguia ouvi-las. Ela se preparava para enfrentar o tipo humanoide que se aproximava, a apenas 40 metros de nós. Eu também estou feliz. Feliz por você ter me escolhido. De verdade. Quase 30 metros até aquele tipo humanoide chegar. Que bom que te conheci. Com o terceiro tipo humanoide derrotado, entramos na terra dos monstros de olhos dourados. Subi de nível novamente, mas isso é só o começo. Uma horda de monstros de olhos dourados nos perseguia, atraída pela batalha. Parecia que estavam invocando outros monstros, senti a avalanche de corpos correndo para a floresta segundos atrás de nós.
Senti presenças à nossa frente também, monstros de olhos dourados surgindo por entre as árvores. Escolhemos nosso caminho e seguimos em frente. Se esta fortaleza estiver perto da cidadela de guerra de proteção, então tenho uma ideia da geografia desta área. Já lutei por aqui uma vez, enfrentando a Shinto e os homens do Barão Zuan. Não preciso ir até lá, qualquer área com terreno semelhante tornaria muito mais fácil combater esses monstros. Enquanto Slay galopava, eu examinava a área em busca de características que pudessem nos ajudar, como colinas ou ruínas na floresta, ao mesmo tempo em que espantava os monstros de olhos dourados que se aproximavam pela frente. Pigmaru, sua hora de brilhar vai chegar mais tarde. Não vamos nos unir até nos libertarmos de Serais, mas fique alerta como sempre, ok? Skui. Serais, quando você sentir que sua armadura primordial está chegando ao limite, pegue Slay e vá embora, certifique-se de ficar em segurança. Entendido. Não havia mais nenhum vestígio de dúvida em sua voz. Senhor Tuka. Conto com você. Serais abateu um monstro de olhos dourados de tamanho médio que saltou em nossa direção. Existe o risco de eles aprenderem demais sobre como minhas habilidades funcionam. Vou deixar os de pequeno e médio porte para você daqui para frente, eu disse. Entendido, Sr. Tuka. Deseja aproveitar esta oportunidade para subir de nível? Perguntou Serais. Sim. Não é como daquela vez em que todos nós viemos para cá para tentar alcançar o domínio da bruxa proibida. Não estou lutando aqui para restaurar meu MP completamente subindo de nível. Esses tipos humanoides, Civit, Englans, a Espada da Coragem, Jondoi, os Tigres Dentes de Sabre, Kirihara. Já lutei em tantas batalhas e saí vitorioso graças aos meus modificadores de estatísticas. Principalmente a velocidade. Tenho bônus em reflexos e na capacidade de detectar oponentes se aproximando. Sem eles, talvez não tivesse sobrevivido a todas as vezes em que arrisquei tudo para conseguir passar por cima do muro. Senti a importância das minhas estatísticas principalmente durante a luta contra Kirihara. Não consigo acompanhar a Serais quando ela luta usando sua armadura primordial. Só a atrapalho. Ela ajusta seus movimentos para facilitar minha movimentação, mas se eu pudesse me mover mais rápido, a Serais também conseguiria. Me senti da mesma forma quando chegamos aqui pela primeira vez à Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Aumentar minhas outras estatísticas também traz benefícios reais. Segundo Higiri, mesmo sendo uma classe S, seu progresso de nível diminuiu depois que ela ultrapassou o nível 100. Pelo que ouvi, até mesmo Sogou, que derrotou aquele demônio do círculo interno, não está acima do nível 500. Mas eu já cheguei ao nível 2500. E depois de derrotar aqueles 3 tipos humanoides das regiões do norte, sinto uma diferença real. Não é tanta quanto ganhei de Englans, mas tenho bastante experiência dentro de mim agora. Acho que aqueles caras eram um grupo de chefes tipos humanoides. Abrir status. Nível 3121. Eu evoluí bastante. Cresci muito mais. Não sei os detalhes de como funciona a minha curva de evolução, mas não sinto que ela tenha desacelerado tanto quanto a da Higiri. Não parece que estou atingindo um limite, como os heróis de classe S. Minhas estatísticas continuam aumentando de forma constante. Então, se eu continuar ganhando mais e mais experiência, posso continuar progredindo. É claro que não sei se meus números algum dia se igualarão aos dos heróis de classe S. Mas se eu continuar evoluindo, talvez consiga chegar perto. Meu ritmo de crescimento já é normal, muito além do padrão normal de como os outros heróis evoluíram, e ainda estou progredindo. Estamos enfrentando aquela deusa imunda. Quero ver até onde consigo chegar antes do nosso confronto. Pensei em explorar algumas ruínas para tentar encontrar tipos humanoides, mas parece que não temos tempo para isso, não é? Então você acredita que esta é a sua oportunidade? Sim. Imagino que chegará um momento em que subir de nível será útil. Preciso fazer isso. Preciso me preparar para o pior fazendo tudo o que puder agora.
Esses modificadores de estatísticas já salvaram minha vida antes. Esses tipos humanoides vão me alimentar. Acho que, no fim das contas, tenho que agradecer a Kirihara por tê-los trazido todos aqui. Então, como planejado, garantirei que você ganhe experiência desses monstros, permitindo que você desfira o golpe final. Ei, Serás. Você se lembra daquela vez que lutamos contra Sivit? Sim. Sivit. Ele me pediu para te trazer de volta quando você terminasse. Palavras de Sivit. Ah. Ela enfraquece os monstros, e você dá o golpe final, presumo. Parecia que Serás estava se lembrando da mesma coisa. Eu deveria acompanhá-lo até a terra dos monstros de olhos dourados e ajudá-lo a subir de nível. Depois, o levaria de volta a Sivit assim que você terminasse. E agora? Por mais estranho que pareça, parece que você está fazendo exatamente isso, não é? Serás riu. Com certeza. Contarei com a sua força para me completar, vice-capitã. O barulho de árvores sendo derrubadas ficava cada vez mais perto. Gyoor! Deixe comigo, disse Serás a Shiren, aumentando o poder de sua espada espiritual. Minha espada, meu coração e minha alma são seus hoje. Lutarei com tudo o que tenho. Os monstros de olhos dourados atacaram, e os tipos humanoides vieram com eles. Matamos, matamos e matamos. A luta ainda não está difícil, mas isso se deve principalmente a Serás e à sua armadura primordial. Houve situações que realmente não exigiram muita estratégia, e isso se deve puramente à superioridade esmagadora da Serás em combate. Isso facilita para ela me entregar os monstros para que eu finalize a luta. Ainda não houve nenhum inimigo contra o qual a Serás teria dificuldade sozinha. Tudo está sendo devidamente resolvido pela habilidade da Serás em combate corpo a corpo e pelas minhas habilidades de efeitos de status. Os inimigos nem conseguem se aproximar para atacar. De tempos em tempos, eu aproveitava o terreno e os edifícios ao nosso redor. Se esses monstros vieram das regiões mais ao norte, eles não devem estar familiarizados com esta área. Este não é o território deles, e isso deve trabalhar a nosso favor. Mergulhávamos em prédios ou vales, atraíamos os monstros, e os matávamos. Minha experiência em lutar contra grandes grupos está fazendo efeito. Despistá-los e depois finalizá-los. Sinto que agora está mais fácil do que antes, mesmo enfrentando os tipos humanoides mais resistentes e com mais experiência das regiões mais ao norte da terra dos monstros de olhos dourados. Tenho certeza de que meu conhecimento dessas criaturas também está contribuindo. Todo o mal que já vi. Eu sei. Eu sei o que é ser mal, sei como eles pensam. Tenho a impressão de que estou percebendo um padrão. Lutei contra bastardos cobertos pela lama negra e borbulhante do mal. Humanos, demônios, tipos humanoides. Todos diferentes, mas todos iguais. O jeito de pensar, o jeito de torturar suas presas. Há padrões em seu comportamento. Sinto que consigo rastrear o que estão fazendo, de certa forma, como se tivesse adquirido uma intuição para seus movimentos depois de lutar contra tantos deles. Serás não conseguiu compreender a maldade hedionda que encontrou em sua vida. Mas eu não sou como ela. Entendo. Eu entendo. É por isso que me detenho nesses pensamentos malignos, para usá-los a meu favor. Nós ficamos mais fortes, eu sei disso. Crescemos. Mas é exatamente por isso que precisamos ficar sempre alertas, prevendo que o inimigo possa superar nossas expectativas. Devemos sempre nos concentrar nos piores cenários. Nunca subestime nossos inimigos. Na época em que lutei contra o Devorador de Almas, gravei essas palavras na minha memória. O momento em que acredito ser mais forte que os inimigos que enfrento. O momento em que tenho certeza de que minha vitória está garantida. É aí que aparece meu verdadeiro inimigo, a negligência. Se quisermos ser os mais fortes de todos, se quisermos chegar ao topo, então não dirigirei essas palavras aos meus inimigos arrogantes. Devo dirigi-las a mim mesmo, como um aviso. Se eu nunca os esquecer,
Então, serás. Sim. Eu sei que podemos ser os mais fortes. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.